Vamos ver se agora sai. Tá bom aí? Estão ouvindo? Como está o som? Última tentativa. Vamos ver como é que está. Última tentativa. Está melhor aí? Tá ouvindo? Como está o som? E agora? E aí, estão ouvindo? Como está? Baixo ainda. Então vou suspender o culto hoje, gente. Não tem, tá baixo ainda, eu não sei o que é. Não sei. Continua baixo ainda? Não tem cabo. Não tem cabo, não. Não tem cabo. Tá ruim ainda? Tá ruim ainda? Continua ruim? Tá ruim ainda? Tá ruim? Tá ruim? Gente, não vai dar. Se for, então, Deus abençoe. Ok? Aí, ó. Tá ruim. Não sei o que foi. Vamos deixar para próxima quarta. Semana que vem. Estão ouvindo aí, não? Estão ouvindo? Estão ouvindo agora? Agora tá alto. Tá bom agora? Tá bom? Pronto, então vamos continuar. Então segura aí. Agora sim. Eu sei não, viu, João? É você aí, viu? Na semana passada foi a mesma coisa. Pronto, vamos lá então. Vamos lá. Pior que esse negócio termina desconcentrando a gente, né? Mas vamos lá. Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Tranquilo aí? Tudo em paz? Se tá tudo bem com você, sinaliza aí. Dá um sinalzinho que tá tudo bem aí. Tudo na paz de Jesus. Sinaliza aí. Bora lá. Bora fazer um movimento aí. Tá tudo bem com vocês? Tudo na paz? Então, joia, 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 joia. Vamos lá. Então, que Deus nos abençoe. Que a gente tenha um estudo bom nessa noite. Que Deus nos agracie com a sua palavra. Olha essas urucubaca aí. Sai pra lá, viu, João? Joia demais. Vamos começar, irmãos? Vamos começar, vamos adiantar. Né? Termina que a gente vai perdendo tempo com essas coisas. Mas é isso aí. Deus abençoe. Que bom que tá tudo bem com você, com a sua família. Que ótimo. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, hoje e para sempre. Que Ele nos abençoe nesse estudo, que a gente venha aprender a palavra dEle. Vamos lá para o livro, versículo base para o nosso estudo de hoje. Daniel, capítulo 1, verso 17. Daniel, capítulo 1, verso 17. Amém, amém. Amém. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe também. Daniel, capítulo 1, verso 17. Deixa a sua Bíblia aí. Abra a sua Bíblia para a gente estudar um pouquinho. Diz o texto assim: ora, a estes 4 jovens, que era Sadraque, Mesaque e Abednego,
E a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura, e também na sabedoria. Mas a Daniel, Deus deu inteligência de todas as visões e sonhos. Eram 4 jovens, adolescentes, diga-se de passagem, adolescentes, arrancados de sua família, arrancados da sua terra, arrancados dos seus amigos e levados para uma terra distante, a terra lá de Nabucodonosor, atual Iraque, levado para lá, e adolescentes, no meio de uma terra estranha, um lugar estranho, costumes estranhos, paganismo completo, paganismo ferrenho, uma cultura diferente, costumes diferentes, e esses 4 foram levados para essa terra distante. E diz o texto que a esses 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência, dom de Deus. Mas a Daniel em específico, Deus deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Pastor Guilherme, abração, filho. Deus te abençoe. Que bom ter você aqui conosco. Mas a Daniel, Deus deu inteligência de todas as visões e sonhos. Pronto, esse aqui será o nosso texto base. A pergunta são esses assuntos que eu estou trazendo, eu estou seguindo uma linha. Semana passada a gente viu sobre premonições, né? Essas coisas que são mistérios, né? Nós avaliamos, eu estou seguindo por essa linha, e o assunto de hoje também é mais ou menos por aí, claro que um pouquinho diferente, mas mais ligado. A gente viu que premonição está ligado ao futuro, né? O pessoal, sexto sentido, essas coisas que a gente viu a semana passada, está ligado ao futuro, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sonhos, visões e revelações. Nós vamos ver isso no contexto hoje, contemporâneo, e vamos ver o contexto bíblico, tá bom? Sonhos, e talvez você conheça alguém aí que tenha sonhos, talvez você conheça alguém que diz que quando sonha as coisas acontecem, talvez você conheça alguém, não sei, né? Eu conheço algumas pessoas que falam, pastor, de vez em quando eu tenho uns sonhos que acontecem. Eu não sei se você acredita nisso, que é mistério, é mistério. Você acredita nesse negócio, quem sonha com as coisas e as coisas acontecem? E tem muitas pessoas que dizem que têm recebido algum tipo de visão, algum tipo de revelação através dos sonhos. Aí nós vamos entender um pouquinho o que é isso, o que são sonhos. Eu não vou entrar diretamente no que são sonhos, assim, profundamente nisso, porque eu não sou psicanalista, não sou psicólogo, tá? Vou dar uma passada por alto. Mas eu quero trazer mais no conceito bíblico o que aconteceu no passado, o que aconteceu na era da igreja primitiva e o que está acontecendo nos nossos dias, nessa linha de sonhos, visões e revelações. Primeiro a gente precisa entender o que são os sonhos. Eu fui pesquisar, fui dar uma lida, uma estudada, né, e é um assunto que a ciência não tem uma exatidão, a ciência não tem um posicionamento concreto. Os cientistas, os estudiosos, eles se batem, eles pensam diferente com relação à definição de sonhos, mas é mais ou menos, vou dar uma assim por alto para você entender o que é um sonho, o que são os sonhos, né? Que a gente às vezes sonha dormindo, sonha acordado. De fato, vou te mostrar que tem gente que sonha acordado mesmo. Isso não é apenas um chavão, não. Tem gente que sonha acordado, verdade. Os sonhos eles ocorrem quando principalmente a gente está num estado né, de dormência, onde a nossa alma descansa, onde o nosso cérebro o nosso corpo descansando, mas o cérebro está processando coisas que se viu durante o dia, coisas que a gente que está na nossa cabeça preocupando. Então, sonhos são esses sentimentos, esse momento em que a mente ela começa a processar algumas coisas e vai levando a gente a devagar. Eu sei que você sabe disso porque eu sei que você sonha. Os sonhos dificilmente eles são explicados ou explicáveis. Né? O sonho na verdade é uma bagunça, né, de muita coisa. Não existe uma linha
correta, não existe uma história assim de início, meio e fim. Né? Os sonhos, eles são misturados, eles misturam tudo. Você está num lugar, você de repente está no outro, misturam pessoas, né, com pessoas que você não vê há muito tempo. Os sonhos é isso, é um conjunto de coisas que estão na nossa mente, de preocupações, de medos, que a nossa mente processa e no momento do sono tem os estágios. Eu não quero entrar nisso porque eu falei, não sou psicanalista nem psicólogo. Tá? Em um momento do sono profundo, a mente começa também a descarregar, né, e a fazer com que a gente tenha essa sensação de que conhecia outros lugares, que viu pessoas. Os sonhos têm essa condição de nos levar a ter uma lembrança de pessoas que marcaram as nossas vidas, pessoas que já morreram, mas na nossa mente continua lá de forma viva. Então é uma forma de a gente ter essas lembranças, né, de coisas, lugares e pessoas. Então os sonhos é mais ou menos por isso aí. Tá bom? Eu não vou entrar profundamente. O Augusto Cury, que é um baita de um escritor e pensador do nosso tempo, ele diz que há dois tipos de sonhos. Há os sonhos que são produzidos quando nós mergulhamos no sono, no profundo sono, né? E quem falou isso foi Augusto Cury. E o outro tipo de sonho é quando a gente está mesmo acordado, a gente sente que a vida está pulsando, e você começa a divagar com a sua mente e a imaginar situações, são as batalhas da existência. Então, segundo Augusto Cury, são esses dois momentos de sonhos que a gente tem. Tá certo? Como eu falei, não dá para explicar, quase na sua totalidade, os sonhos não têm uma explicação. Eu queria que você pensasse sobre isso, porque, vou repetir, quase na sua totalidade, os sonhos não possuem explicações. Guarde bem isso. Porque isso tem tudo a ver com o nosso estudo, porque os sonhos eles são ligados geralmente, e para muita gente que usa esse sentimento aqui, né, de sonhos, visões e revelações, está querendo fazer uma alusão ao futuro, algumas coisas que vão acontecer. Eu conheço pessoas que de vez em quando aparece, essa pessoa tive um sonho assim, olha, fique esperto. Bem, né? Isso com relação ao futuro. Não deixa, isso é muito perigoso, porque isso é um caminhar muito próximo com premonição ou coisas desse tipo, tá? Mas nós vamos chegar lá, eu acho que esse estudo vai tirar muita dúvida, eu tenho convicção disso aí. Então, qual é a relação, o que é que a Bíblia fala sobre sonhos e visões? O que é que a Bíblia fala? Quando nós começamos a olhar as Escrituras Sagradas, o livro de Deus, nós vamos encontrar que, em especial, quase que a sua totalidade de sonhos eram relacionados, presta atenção, quando a gente vai manusear a Bíblia, a gente vai observar que quase que na sua totalidade, as pessoas que tinham sonhos, que tinham visões, eram pessoas que recebiam, de alguma forma, uma comunicação de Deus de coisas que iam acontecer com relação ao futuro. Então a gente precisa entender isso, que a Bíblia, quando fala sobre esse assunto, sobre sonhos, sobre esse momento, no Antigo Testamento, em especial, eram ligados com coisas que iam acontecer. Os sonhos, segundo a Bíblia, no Antigo Testamento, era uma forma, uma ferramenta que Deus usava para se comunicar, para falar de coisas do futuro. Ou a gente vai ver quais eram os objetivos dos sonhos. Mas no Antigo Testamento era muito usado, ou usado por Deus, para se comunicar, em especial com algumas pessoas. Tá? Não eram todas as pessoas. No Novo Testamento, isso no Antigo Testamento. Quando a gente vem cá para o Novo Testamento, nós não vamos encontrar esse ministério, né, se a gente pode dizer assim, esse ministério, essa comunicação tão viva, tão forte. Não há. É só a gente ir buscar nas Escrituras Sagradas. A gente não vê. Porque entrou a era da graça. No Antigo Testamento, a forma de revelação era através dos profetas, eles tinham sonhos, tinham visões,
ouviam a voz de Deus e iam transmitir ao povo. Eram os profetas. Não tinha a Bíblia, né, o cano, não era formatado. Existia o livro da lei, não era a Bíblia que a gente tem. A Bíblia que existia, os livros, eram os livros de Moisés, os 5 livros de Moisés. Não havia essa Bíblia que a gente tem, o Novo Testamento, os Salmos, não havia. Então Deus usava dessa ferramenta para manter a comunicação com algumas pessoas e com o seu povo, tá? Na época do novo nascimento, de alguma forma, esse dom ele ficou um pouco de lado. Por quê? Porque o próprio Jesus Cristo chegou para conversar com as pessoas. O próprio Deus veio em carne. Então Deus agora, eu vou ler um versículo daqui a pouco que é fundamental para a gente entender isso. Tá? Agora, com a presença de Jesus, os sonhos também apontavam para Jesus lá no Antigo Testamento. Quando o Senhor Jesus chegou, ele começou a falar e ensinar as pessoas. A pregação do Antigo Testamento se fez presente agora com a vinda de Jesus. Depois da morte de Jesus, os apóstolos continuaram com os ensinamentos. E a ordem de Jesus é falar assim, vocês vão ensinar, vocês vão batizar, vão pregar. Tudo que vocês ouviram, agora vocês vão passar. Essa foi a ordem de Jesus. Nós vamos encontrar um novo ministério, mas não mais ligado a tantos sonhos. Eu queria relacionar para vocês aqui, eu relacionei para vocês, para que vocês entendam que esse não é um assunto, ou um ministério, ou um dom, se você quiser assim dizer, dado a todas as pessoas. Muito pelo contrário. Esse negócio de sonhar e de ver as coisas acontecer, e em especial, eu quero focar aqui no ministério da igreja, na vida de crentes. Eu não quero nem entrar no detalhes com relação a quem não é crente, né, em muitos detalhes. Eu quero focar em especial a pessoas que são cristãs, conhecem a Jesus, que algumas delas dizem que têm sonhos. Preste bem atenção. Em toda a história de Deus, em toda a história humana de Deus com os homens, foram pouquíssimas pessoas que tiveram este ministério. É só se você manusear a Bíblia, você vai encontrar, e eu relacionei para vocês aqui. A gente vai encontrar Abimeleque, está lá em Gênesis 20, ele teve um sonho, e foi quando Abraão mentiu, dizendo que Sara era irmã dele. Deus revelou, Deus se manifestou dele em sonho e queria castigá-lo, tá? E em sonho, Deus conversou com ele em sonho. Esse é o primeiro, vá anotando aí. Jacó, nós conhecemos a escada, a visão da escada, o sonho da escada. Depois ele teve um outro sonho das ovelhas listradas, lembra aí? Jacó. Segundo. Terceiro, Labão, o tio de Jacó. Deus apareceu a Labão em sonho, ele teve um sonho, Deus apareceu, conversou com ele e disse, olha, não faça mal a Jacó, tá? Terceiro, Labão, o famoso José, o sonhador, né? A Bíblia chama ele do sonhador, está lá em Gênesis capítulo 37. No tempo de José, 2 copeiros, lembra dos copeiros lá? O copeiro e o padeiro, tá? Olha, 2 pessoas aqui. Faraó também teve um sonho, está lá em Gênesis capítulo 41, já perdi as contas, vai anotando aí. O Midianita, isso foi no tempo de Gideão. Gideão estava numa milícia, né, numa batalha, e 2 soldados lá, tiveram um sonho, falou assim, olha, esse sonho só quer dizer uma coisa, a espada de Gideão tá para nos vencer. Outro, Salomão, Deus, me diga aí o que você quer que eu vou te dar, tá? Vá anotando aí. Nabucodonosor, Daniel 2. Daniel, aqui a gente leu aqui capítulo 1, e a gente vai ver, todo o livro de Daniel é ligado ao sonho dele, às interpretações. Daniel 7, capítulo 1. O pai materno, o pai terreno do nosso Senhor Jesus Cristo, José, teve um sonho, foi em sonho que Deus falou para ele. Eu já estou cá bem perto, ó. Já deixei muito para trás, séculos aí, de personagem. José, né, quando o anjo falou assim, olha, não abandona Maria não, cara, fique tranquilo aí, segura a onda aí, porque o que está nela aí é do Espírito Santo. Os magos tiveram essa experiência em sonhos, foram avisados onde Jesus estava. A mulher de Pilatos, na hora da crucificação, falou para Pilatos, olha,
não se envolva com ele não. Eu tive um sonho essa noite e eu fiquei atordoada. Vá contando aí. Pedro teve uma visão, um sonho, uma visão, e estava lá, né, foi a questão da evangelização de Cornélio, a evangelização dos gentios. Pedro achava que o evangelho só era para os judeus, não era para os gentios. Ananias, quando Paulo ficou cego, em sonho, Deus apareceu e falou: Ananias, vai lá na rua chamada direita e ora por um homem chamado Saulo. Aí Ananias: meu Deus, é aquele que persegue a igreja, eu vou morrer. Vai para lá, rapaz, vai lá e vai orar pelo homem. Ananias. Paulo teve uma visão de um anjo que diz assim: atravessa a Macedônia e nos ajuda. E o último foi um Ágabo, um homem chamado Ágabo, um discípulo que teve um sonho, uma visão sobre uma grande fome que alertar. Não sei se você anotou aí, no geral aí, registrados nas Escrituras Sagradas, dá em torno de 15, 16 por aí. O que isso quer dizer? Que ao contrário do que muita gente fala hoje, que tem dons do sonho, da visão, da revelação, isso é algo, se acontecer, eu vou dizer daqui a pouquinho se acontece ou não, ao longo da história não foi, pela Bíblia Sagrada, não foi algo que era dado a muitas pessoas. Mesmo no momento em que Deus se revela, usava dos sonhos para se comunicar com seus filhos, não eram todas as pessoas. Segundo, algumas das pessoas, não sei se você percebeu, não tinha nada a ver com a fé cristã. Por exemplo, Nabucodonosor não tinha nada a ver com a fé cristã. O midianita, que o soldado, não tinha nada a ver com a fé cristã. A mulher de Pilatos não tinha nada a ver com a fé cristã. Mas teve esse momento de sonhos, de alguma coisa ligada à vida espiritual. E é ligado ao povo de Deus. Sempre assim, ligado ao povo de Deus. Então, observe que não são muitas pessoas, ou não foram muitas pessoas. Qual era o objetivo dos sonhos? Lá atrás, revelar a soberania de Deus, quando Deus queria fazer alguma coisa, trazer julgamento, quando Deus queria sentenciar, julgar, quando Deus queria julgar alguém, trazer juízo, revelar juízo, quando ele queria anunciar alguma coisa que iria acontecer. Era basicamente isso aí que acontecia nos sonhos. Tá? Basicamente isso. Os objetivos dos sonhos eram basicamente esses aí. Revelar a vontade de Deus, o que Deus queria fazer. Deus, olha, essa aqui é minha vontade. Assim, o que ele estava disposto a fazer, o que ele iria fazer, apontando para o futuro. Nós vamos encontrar, por exemplo, no livro de Daniel, que ele recebeu, nós vamos ver aqui que foi, Daniel capítulo 1, que foi um dom especial, diferente dos demais. Por que os outros 3 não receberam o mesmo dom de Daniel? Porque Deus sabe o que faz, e ele é soberano, ele dá o dom a quem ele quer. É importante a gente lembrar que isso no Antigo Testamento era muito comum, era comum, mas no Novo Testamento não era tão comum. E só para lembrar, meus irmãos, nós estamos na era da graça, no Novo Testamento. O Novo Testamento começou pós-Jesus, entrou pelos apóstolos, os pais da igreja, chegou até nós. Os apóstolos, Jesus, você não vai encontrar em nenhum momento, é muito importante isso, você não vai encontrar em nenhum momento nada nos evangelhos que fale sobre que Jesus teve sonhos. Você não vai encontrar em nenhum momento sonhos, visões, revelações, você não vai encontrar. Você não vai encontrar Jesus ensinando em nenhum momento do Novo Testamento sobre sonhos, visões e revelações. Não vai encontrar. Aí a gente chega em Atos dos Apóstolos. Você não vai encontrar os apóstolos de Jesus Cristo sonhando ou tendo sonhos, revelações, não, a não ser esse caso do Pedro que eu falei, mas um caso assim atípico. Jesus queria mostrar para ele que o evangelho precisava ser levado além de Jerusalém. Nós não vamos encontrar aqui nenhum ensinamento dos apóstolos. Eu quero lembrar, presta atenção, por favor, que a igreja cristã hoje é a igreja cristã apostólica. A nossa base doutrinária é em cima daquilo que os apóstolos receberam de Jesus e ensinaram. Jesus falou para eles: vão, ensinem, discipulem, preguem, batizem. Eles cumpriram fielmente essa missão
dada por Jesus, e na missão do ensino, no corpo de doutrina dos apóstolos, não está o ministério de sonhos, como muita gente até colocou isso na igreja moderna, o dom dos sonhos, o ministério, fulano e tal tem o dom dos sonhos, das revelações, das visões. Não há nenhum momento, nenhum texto bíblico que fale com isso como doutrina, que os apóstolos ensinaram que existia esse dom. Então, para a gente ver, até que ele não é de tanta relevância, de tanta importância assim. E eu quero ler a palavra de Jesus, foi essa aqui. Está lá em Mateus 20, né? 28, capítulos 19 e 20. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E aqui, ensinando-as a guardar todas as coisas, não inclui sonhos, nem visões, nem profecias. E a gente precisa ter muito cuidado, porque tem chovido de gente com profecia aí nesses tempos. E nós vamos chegar lá daqui a pouquinho, eu não quero nem antecipar muito, mas nós precisamos ter muito cuidado. Nós precisamos ter muito cuidado. Porque tem muita profetada, muita visão que não tem nada a ver com o Senhor. Muito charlatão, muita gente que arruma confusão na cabeça e põe muitos outros crentes em confusão. Tá bom? Aí a pergunta, pastor, e Deus ainda se revela em sonhos e visões hoje? Vou repetir a pergunta, pastor, e aí? E hoje, nos nossos dias, Deus ainda se revela, presta atenção, Deus ainda se revela através dos sonhos, visões, revelações, tal e tal e tal? Absolutamente não. Absolutamente não. Deus não se revela hoje, no nosso tempo, mais através de sonhos e visões. Presta atenção à pergunta e o que eu respondi. Deus se revela? Não. Por que não, pastor? Porque toda a revelação de Deus está aqui, ó. Aqui é o livro do Deus revelado. Esse é o livro, esse aqui é bem grande, né? Bem grande. Esse é o livro que fala do Deus revelado. Isso aqui se chama Palavra de Deus, se chama Voz de Deus. Isso aqui se chama o Livro de Deus. Então Deus não se revela mais a absolutamente ninguém. Presta atenção. Não se revela a ninguém, senão através das Escrituras Sagradas, que é o livro de Deus. A Bíblia é o livro de Deus. Então quando você vê alguém aí com... que apareça aí com algum sonho, uma revelação, alguma visão, dizendo que Deus me revelou que vai acontecer isso, isso, isso. Deus me revelou. Toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado. Nesses tempos a gente tem encontrado muita gente falando umas bobagens aí. Agora eu quero ler um texto que vai deixar você assim, sossegado. Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. Corre para sua Bíblia aí, vamos lá. Abre sua Bíblia aí. Por que que Deus não se revela mais hoje, no nosso tempo, através dos sonhos e visões? Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2. Eu vou ler para você ouvir aqui. É bom que você marque na sua Bíblia. Hebreus 1, 1 e 2. Diz assim, presta atenção, é muito claro. Havendo Deus outrora, lá no passado, ó... Esse texto, esse livro de Hebreus foi escrito cá na era da graça. O autor de Hebreus, que não se sabe quem é, diz assim, havendo Deus outrora, no passado, passado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos nossos pais, através dos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo que também Deus o fez, pelo que Deus fez o universo. Esse texto aqui derruba qualquer ideia de que sonhos e visões é um ministério ativo na igreja para revelar Deus hoje. Presta atenção no que eu estou falando para você não confundir o negócio aí. Certo? Então, o autor de Hebreus falou assim, olha, como Deus usava
A comunicação no passado era uma, ele falava aos profetas, falou de muitas maneiras, mas agora, neste tempo, nesse momento, a partir de agora, Deus nos fala através, ou falou pelo seu Filho. Começou a era da graça, queridos. O passado ficou para trás, agora era da graça. Jesus veio, falou, ensinou, e diz as Escrituras que nenhum livro do mundo poderia caber, uma forma exagerada, né, para você entender, nenhum livro do mundo ia caber todos os milagres, todos os ensinos de Jesus. Os apóstolos, Jesus tinha a intenção de treinar, de preparar os apóstolos e ensiná-los. Jesus ensinou a eles e agora eles foram encarregados de passar para a igreja e ensinar, e eles foram considerados as colunas da igreja. A base doutrinária da igreja está agora sobre os ensinos dos apóstolos. Igreja cristã apostólica. E os apóstolos, será que a revelação, que o que ouvimos antes, nós vimos agora, Jesus, ouvimos ele também, e estamos ensinando para vocês. Não existe mais o ministério como uma comunicação pessoal de Deus para falar para o povo. Não existe mais, acabou, isso foi coisa do passado. A revelação, a comunicação que nós temos de Deus conosco agora é através das Escrituras Sagradas. Está conseguindo entender aí? Então vamos lá. Então, não acontece. O cano fechou, a Bíblia fechou. E aí, cano, não é cano não, tá? O cano fechou. Então, Deus hoje não mais precisa se revelar a ninguém para mostrar a sua vontade. Deus não precisa se revelar a ninguém para dizer coisa do futuro, porque todo o futuro que a gente conhece já está aqui revelado nas Escrituras Sagradas. Já falou. E lembrando que as Escrituras foram inscritas por homens santos inspirados por Deus. Toda a Escritura. E diz lá o autor de Paulo falando para Timóteo, toda a Escritura é boa para instruir, para trabalhar o caráter do homem, toda a Escritura, e foi escrita por homens santos, inspirados pelo Espírito de Deus, ok? Agora, pior ainda quando pessoas pegam experiências pessoais, sonhos ou visões e querem colocar isso como uma doutrina, aí que afronta mesmo a santidade. A Bíblia não está para ser concorrida com ninguém, com nenhuma outra, mas a Bíblia é doutrina pura, e toda a doutrina bíblica já está aqui. Há pessoas e ela é a nossa regra de fé e prática. Há pessoas e é muito comum na igreja moderna, não quero nem... É muito comum, às vezes, alguém surge lá com uma revelação, com uma visão, com um sonho, e quer dar testa, quer competir com as Escrituras Sagradas, com a doutrina bíblica. Então, é isso aí, Carlino. Hoje o Senhor tem acesso para nós, na verdade é isso aí, né? Ele fala conosco através da Bíblia, ele não precisa falar mais sobre o sonho, através do sonho. A comunicação agora é pela palavra, já temos nas nossas mãos. O problema é que a gente não está lendo, não está buscando essa comunicação. A comunicação agora está estabelecida. O véu que separava não separa mais. Deus se comunica com a gente através da palavra e nós nos comunicamos com ele, porque não há mais nenhum empecilho, nenhuma barreira. O véu que separava foi rasgado de alto a baixo. Agora, infelizmente, a gente tem visto muitas pessoas se levantando com algum tipo de sonho, revelação e querendo fazer concorrência com a Bíblia. Mas pastor, aí você pergunta, mas eu conheço uma pessoa, sabe, que anda com Deus, uma pessoa que é gente de Deus, uma pessoa que, sabe, que tem uma intimidade com Deus, e ela de vez em quando tem uns sonhos, pastor, ela tem uns sonhos que tem umas visões, eu não sei não, pastor, eu acho que Deus continua falando, acho que Deus fala. E como é que fica isso? Como é que o senhor explica isso? Veja bem, eu estou falando aqui que Deus não se revela. Agora, nós não podemos limitar, isso tem que ter muito cuidado com isso, para você também não fazer disso uma doutrina. Nós vimos que são pouquíssimas pessoas no universo de quantas pessoas já existiam de Adão para cá. Foram pouquíssimas pessoas que tiveram esse dom, vamos dizer assim. Pouquíssimas. Eu dei aqui em relação aqui, dos que a Bíblia fala. Pouquíssimas. Só que nós não podemos dizer que, eventualmente, esporadicamente, Deus não possa usar
desse artifício hoje de forma extraordinária, gente. De forma extraordinária, para tratar de alguma coisa com uma pessoa, nunca para igrejas, nunca para uma igreja, nunca para uma comunidade. Absolutamente não. Deus pode tratar alguma coisa, sabe, de forma pessoal, mas nunca para uma comunidade ou para uma igreja, nunca, jamais. Eu falo isso, tive que pesquisar, esses estudos, na verdade, estão me dando também, acho que depois dessa pandemia eu vou sair mais careca do que quando eu entrei na pandemia. Eu tive que aprofundar e buscar nos cabeções aí, e eles são enfáticos em dizer, Deus, ainda que existem pessoas, homens santos de Deus, tem muita gente aí, homens e mulheres santos, gente que anda com Deus, gente que tem intimidade com Deus, gente que respira Deus, gente que ora, gente que busca. Essas pessoas, como diz, estão no nível mais, sabe, de intimidade com Deus. Nós não podemos dizer que Deus eventualmente não possa permitir que essas pessoas tenham experiência, mas sempre ligado a alguma coisa pessoal. Por exemplo, para você entender, você pode, se você andar com Deus, literalmente, andar com Deus, Ele pode te dar não significa que você vai ter uma experiência de Deus falar com você em relação a uma pessoa, alguém. Mas nunca, jamais, Deus vai dar uma experiência para você, uma experiência dessa para você falar para uma igreja, para uma comunidade, para um ajuntamento. Eu espero que você tenha entendido. Tá? Só que é preciso ter cuidado. Precisa ter muito cuidado. Porque nem todos os sonhos são dados por Deus. A gente viu que os sonhos são resultado das nossas preocupações, resultado dos nossos medos. A nossa mente, o sonho, ele mistura tudo, né? Fica essa bagunça na nossa memória. Tá? E sonhos sempre estarão ligados sonhos, nesse sentido que a gente está falando aqui, sempre estão ligados aos filhos de Deus. E pastor, aí talvez você insista com a pergunta, pastor, e se alguém tiver um sonho assim, fora do normal? Bom, se alguém tiver um sonho fora do normal, né, alguma coisa que assim, muito sério, que tirou ele, né, deixou acordado, e tirou a paz. Primeira coisa, o que é que ele tem? Se você tem um sonho, assim, alguma coisa, sabe, muito, muito fora do normal, pastor, o que é que eu tenho que fazer? Primeira coisa, querido, você precisa orar. Acordar. Pois tem sonhos que deixam a gente assim, né, tensos, que a gente acorda tenso. Primeira coisa, conversar com Deus sobre o sonho. Primeira coisa, conversar com Deus sobre o sonho. Segunda coisa, você precisa tratar desse sonho com seus líderes espirituais, ou com o seu pastor. Tem que tratar desse assunto com ele. Pastor, eu tive um sonho, não sei. Queridos, eu quero, por favor, preste atenção. Eu quero instruí-los com relação, porque essas coisas são muito perigosas e terminam descambando alguns para outras linhas. Se você teve um sonho que te deixou assim incomodado, alguma coisa com alguém, sabe, um sonho ligado a alguma pessoa e tal, acorda, levante e vá orar, vá conversar com Deus. Não, fique tranquilo, vá conversar com o Senhor sobre isso. Converse com o Senhor. Segundo, converse com o seu pastor. Converse com o seu pastor. O pastor teve um sonho, assim, assado, eu não sei o que é, o que é que o senhor acha. E o pastor certamente vai te dar uma direção. Terceiro, tenha muito cuidado, seja prudente, porque tem gente que tem um sonho com alguém, corre na porta do outro, lá vai bater, ó, eu sonhei com você que vai... E aí a coisa pode ser bem complicada. 3 coisas. Ore a Deus sobre aquele sonho. Peça a Deus para te trazer à mente qual é
se ele tem algum propósito, qual é o significado. E não fique correndo, eu tenho que saber o significado. Tem gente que, às vezes, gente que bate no meu gabinete lá, pastor, tive um sonho, me dá explicação. Olha, nem sempre eu vou dar explicação. Não é? E sonhos, então, que nem todo mundo, nem você tem a explicação do seu sonho. Quanto mais eu que não sou eu o seu sonho. Tá bom? Se for alguma coisa que Deus está querendo mostrar sobre a vida de alguém, vai acontecer. Vai acontecer, ok? Sem pressa, sem pressa. Não precisa você ir na casa de alguém, não precisa botar no alto-falante, você não precisa ir para as redes sociais dizer que teve um sonho com fulano, com Beltrano. Fica tranquilo. Há uma coisa que é muito interessante, muito importante, que eu lembro aqui, eu fazer uma conexão aqui com José, lá no Egito. Ele tinha adolescente ainda, antes de ir para o Egito, José tinha um sonho chamado sonhador, né? Os irmãos chamavam ele de sonhador. E toda vez que José sonhava, ele contava para o pai e a mãe. Os irmãos zombavam dele, mas diz lá que o pai e a mãe guardavam em silêncio no coração, só observando. Se você receber algum sonho, tenha cuidado. Agora, tenha muito cuidado, tenha muito cuidado. Cuidado com mentiras. Cuidado para você não ser traído pela sua mente. Cuidado com isso. De você ter ficado preocupado demais com o problema de alguém, se preocupou e acha que isso é de Deus. E isso não tem nada a ver com Deus. Tem que ter muito cuidado. Volto a dizer, essa questão dos dons de sonhos, se é que a gente pode dizer assim, não é algo comum mais na era da graça. Isso foi passado, foi no Antigo Testamento. Por favor, entenda isso. Tudo que a gente precisa saber. Pastor, eu tive um sonho, estou com uma dúvida se eu caso ou não caso com fulana. Você não precisa de sonho para saber se casa ou não com fulana. Pega a Bíblia e passa lá pelo crivo que você vai saber. Você não precisa de revelação extraordinária de Deus para saber se você casa ou não casa. E tem gente que vai nessa linha aí. Isso é um perigo tremendo. O que é que você precisa? Como você lidar caso tenha uma experiência dessa? Né? Primeiro, você deve usar para edificação da igreja. Converse com o seu pastor. Olha, eu tive um sonho. Não vem com revelação não, mas pastor, eu tive um sonho. Sim, pastor fulano. Sim, uma inquietação. Aí nós vamos morar junto. Nós vamos morar junto. Para saber. Aí eu vou dizer, meu irmão, vamos fazer o seguinte, nós dois vamos morar aqui. Minha irmã, vamos morar por tal coisa, tal pessoa, vamos morar, vamos ver o que Deus quer. Primeiro, é isso aí. Questão de... Porque aí nós vamos monitorar. E usar isso como ferramenta de edificação. Segundo, se você teve uma experiência dessa com Deus de um sonho, você não pode, em hipótese alguma, se achar o bambambam, se enaltecer, acreditar que você é mais superior. Isso aí tem muito crente por aí, porque tem algum dom a mais aí, ou que se acha o mais crente, o mais, sabe, mais bambambam que todo mundo, se enche, passa uns saltos, se liga aí no negócio aí. Terceiro, se você tem algum dom desse, isso serve para todos os dons, tem que andar em sintonia com o seu líder espiritual. Tem que andar em sintonia. Você não pode, na igreja de Cristo, Deus colocou alguém responsável para cuidar da vida espiritual de todos. Se você teve alguma experiência com Deus, com sonhos, alguma coisa que te incomodou, você tem que estar em sintonia com o seu pastor. Terceiro, você tem que ver debaixo da submissão. O seu pastor falar assim, olha, aquiete-se, você tem que se aquietar. Ah, pastor, mas eu tive um sonho. Aquiete-se, debaixo da submissão. Volto a dizer, o seu pastor foi dado por Deus para ser o seu líder espiritual. É ele que vai prestar contas a Deus da sua vida e da vida de todo o rebanho que Deus colocou para ele tomar conta sobre ele, para que ele tome conta. Então precisa estar debaixo da submissão e ter toda a prudência para você não machucar pessoas, não acusar pessoas e coisas desse tipo. Tá? E tem aqui, preciso falar sobre um agravante muito grande de pessoas que dizem que têm sonhos, têm visões, têm profecias, etc. Um agravante que nem todo mundo tem vida com Deus.
Tem muita gente aí sem vida com Deus, que diz que está sonhando com as coisas de Deus. Tem muita gente com a vida torta. Tem muita gente que não está... Por exemplo, tem gente que não está ligado à igreja. Tem gente que não vai aos cultos. Tem gente que não tem comunhão uns com os outros. Tem gente que, sabe, que não está nem aí para a igreja e dizendo que tem sonhos e revelações. Que Deus de confusão é esse? Como é que alguém que não está ligado à igreja, não está ligado à comunidade, não está ligado à família da fé, não tem, sabe, a comunhão com Deus e com a igreja, não tem ligação? Como é que vai abrir a boca e dizer que teve um sonho com a igreja? Isso não tem lógica. Então, esse é um agravante. Tem muita gente nessa geração que diz que tem experiências com Deus, de sonhos, de visões e tal, mas não tem intimidade com Deus. Você vai olhar, gente, olha para a vida de Daniel. Sabe por que Deus deu esse dom especial a Daniel? Foi Deus que deu para ele. Porque o camarada era um camarada de vida íntegra. Ele resolveu não se contaminar com as coisas de Babilônia. Ele se isentou do mundo. Sabe quem é Daniel? Um camarada que orava hiper ocupado. O homem era o braço direito, era o primeiro-ministro de Nabucodonosor e de outros reinos. Primeiro-ministro, a pessoa mais importante depois do rei. Hiper ocupado, mas mesmo na sua ocupação ele arrumava tempo para orar 3 vezes por dia. Tem gente que não ora. Uma vez por dia ele teve revelação, teve sonho. Então o agravante são as pessoas. Às vezes o camarada é um mau esposo, ou a mulher é uma mau esposa, mau empregado, mau empregador. A mulher insubmissa. Tem muita mulher insubmissa ao esposo. Estou falando no sentido bíblico, não estou falando falando sobre o melhor da submissão, sabe? Às vezes é uma péssima mãe, um péssimo pai. Às vezes tem gente que é linguarudo demais e diz que está tendo sonhos, visões, experiências com Deus. O problema é que o agravante aqui são as pessoas. São as pessoas. Pastor, e como saber se um sonho é de Deus? Tem como? Difícil saber se um sonho é de Deus. Dá para a gente ter alguns parâmetros. Dá para a gente guiar um pouquinho. Primeiro que a gente precisa saber se o sonho que você teve está alinhado com as Escrituras Sagradas. Não pode sair das Escrituras. Eu tive uma revelação, eu tive a revelação que fulano de tal é a besta. Deus me falou em sonho que fulano de tal é a besta, é o anticristo. Como é que você vai saber disso se a própria Bíblia ela não deixou isso claro? Você é que vai saber quem é a besta? Então, quando os nossos sonhos não estão alinhados com as Escrituras, é o primeiro crivo para você saber que o sonho não é de Deus, não vem de Deus. Outra coisa, o sonho está ligado às minhas memórias e aos meus sentimentos. Volto a dizer, a mente cansada produz coisas tremendas. Uma mente preocupada demais, uma mente sob estresse, ele vai sonhar e a mente vai descarregar, porque os sonhos é uma forma de descarga que Deus nos deu. É a forma. Então, as minhas memórias, aquilo que está na minha mente, será que o que eu sonhei não é resultado disso? Das minhas preocupações exageradas? Se você entender, quando você fizer essa pergunta, esse sonho que eu tive, eu tenho andado muito preocupado com fulano. Eu sonhei com fulano. Aquele sonho complicado. Será que as minhas preocupações demasiadamente pela essa pessoa aí, por essa pessoa que eu sonhei, será que não foi isso que me levou a sonhar? Geralmente é isso, gente. Quando a gente está preocupado demais com alguma coisa ou com alguém, a gente termina sonhando. Isso é batata. Então, uma outra coisa, esse sonho que eu tive, será que não é um absurdo? Será que não é uma coisa assim, estranho demais? Bom, se é estranho demais, não vem de Deus. Será que... Como é que esse sonho me afetou? Ele me trouxe tristeza, amargura? Trouxe? Então não é de Deus. Porque as coisas de Deus são paz, são coisas tranquilas. Deixa eu ver essa pergunta aqui. Quando temos...
Cadê? Quando temos intimidade com Deus, sabemos compreender o sonho da parte dele. É isso aí. Ou é apenas um sonho comum. Há sonhos comuns e sonhos, caso, né, eu volto a dizer, vai dar intimidade. Se Deus tiver que falar alguma coisa em sonho, sobre alguma coisa específica, vai sempre estar ligado à vida íntima, à vida de comunhão que a pessoa tem com Deus. Como é que eu posso saber se o sonho é de Deus? Aí tem que orar a Deus, pedir confirmação. Nem sempre vai ser na mesma hora, no mesmo dia. Tenha paciência. Se você teve uma experiência com Deus, eu volto a dizer que isso acontece de forma extraordinária, não é regra. Não é regra. Isso não foi nos ensinado pelos apóstolos. Não foi nos ensinado. Isso não tem, no Novo Testamento não tem o ministério, o dom dos sonhos. Não existe o dom dos sonhos. Tá? Existem outros dons de serviço, de pregação, de ensino. Está lá. Mas não está lá registrado lá o dom dos sonhos. Se por acaso Deus te der algum sonho de forma específica, para tratar de alguma coisa específica, você precisa levantar e orar. Você precisa ir para a Bíblia para checar. Tem que ser bereano, tem que checar. E tem que estar conversando com o seu pastor, sempre debaixo da autoridade espiritual do seu pastor. Até porque para não trazer confusão, nem na sua mente, nem na vida da pessoa que você sonhou e posteriormente na vida da sua comunidade. Tá bom? Esse é o nosso assunto de hoje. Espero que tenha te ajudado a esclarecer um pouco. Se quiser fazer uma pergunta, dá tempo ainda aqui, nós temos alguns minutinhos. Caso você queira fazer alguma pergunta, eu quero lembrar sobre os cuidados que nós precisamos ter. Essa geração é uma geração que conhece pouco a Bíblia. Infelizmente, grandes pastores, vários pastores do nosso país têm insistido nisso. Uma geração que não tem conhecido a Bíblia. Uma geração que não tem prazer, não tem tido prazer nas Escrituras. Daí, muitas heresias que estão entrando sutilmente na igreja. Costumes que não são, nós que somos reformados, tem entrado costumes que não são nossos. E muita gente tem ido por essa vertente perigosa. Precisamos ter muito cuidado com isso. Deus, o que nós precisamos conhecer da vontade de Deus, Ele não vai revelar mais em sonhos, porque já está revelado. Nós não temos necessidade de conhecer o futuro. Nós vimos a semana passada aqui que Deus não nos deu essa oportunidade de conhecer o futuro, passado não o futuro, tá? Porque o futuro é dele, ele é onisciente, então eu não preciso. Se eventualmente, extraordinariamente, tá? Extraordinariamente, Deus resolver, e a gente não pode limitar o Senhor também, né? Ele é soberano em todas as coisas. Se ele resolver tratar de algum assunto específico de cunho pessoal com alguém, ele vai providenciar todos os meios, vai falar, você vai ter paz, você vai conversar com o seu líder espiritual, ele vai te orientar, vocês vão orar juntos. E lembrando que todas essas coisas são para a edificação da igreja. Se a gente fosse classificar aqui, não é dom, mas se a gente fosse classificar como que sonho seria um dom, a gente ia pegar o princípio dos dons, que sempre são para a edificação da igreja, para o crescimento da igreja, para o bem comum da igreja. Mas sonhos, visões, revelações não são dons. Não são dons. Toda a revelação que nós precisamos já está aqui nesse livro, que é a nossa regra de fé e prática. Que Deus te abençoe. Alguém fez um comentário aqui, de fato, hoje muitos pastores, infelizmente, não têm ensinado a Bíblia e têm ensinado heresias. E as pessoas estão se perdendo por não buscar a Bíblia. Eu concordo com você em parte. Tem os pastores que não, muitos, ou alguns pastores que não ensinam. Mas sabe, meu querido, eu quero... Conhecimento, nós é que precisamos correr para buscar o conhecimento. A Bíblia está nas nossas mãos, né? Hoje a gente encontra comentário bíblico, né? Está nas nossas mãos. O problema é que nós estamos mal acostumados. Nós precisamos querer buscar, nós precisamos querer se alimentar, querer a palavra de Deus, ter fome e sede da palavra de Deus. Nós não podemos
Na verdade, esse argumento de que os pastores não estão ensinando, isso não vai servir de justificativa nossa diante do Senhor, porque cada um de nós é que tem que buscar. A Bíblia está nas nossas mãos, né? Vamos ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Jesus falou assim, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Daniel, lá no profeta, Deus falou para o profeta lá, Daniel, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, a Bíblia está ao nosso alcance. Vamos ler a Bíblia. Vamos ser crente bereano. É impressionante. É a segunda vez que eu falo sobre crente bereano. Talvez você não saiba, ou né, algumas pessoas não saibam, algumas pessoas. Na época dos apóstolos, Paulo pregava, não lembro, Paulo pregava numa cidade, lá em Bereia, e havia um grupo de irmãos que apóstolo Paulo, o homem que organizou uma maioria das nossas doutrinas. Apóstolo Paulo estava, presta atenção, o pastor lá, Paulo, estava ensinando. Os irmãos lá da igreja estavam conferindo na Bíblia para ver se era verdade. Então, estou aqui justificando. O problema não é só dos pastores, o problema é de quem não está verificando. Tudo que se lança hoje é moda, e a gente abraça. Então a culpa aí também é do povo que não quer. A gente prefere mais estar nas redes sociais e debater sobre muitas coisas, menos parar para estudar a Bíblia. Então eu espero que esse estudo tenha contribuído para o seu crescimento espiritual, meu querido irmão, minha querida irmã. E semana que vem a gente continua. Eu vou continuar nessa linha aí. Falar, será que a gente tem sorte na vida? O pastor na Bíblia fala lá sobre sorte. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte. E aí, pastor, como é que você me explica? Eu vou explicar semana que vem, se você estiver aqui me acompanhando. Tá bom? Que Deus te abençoe, Deus te dê uma boa noite, um bom descanso. Durmam na paz, durmam tranquilos, sossegados. Sabe por quê? Porque o Senhor já reforçou as trancas da tua porta. Promessa dele para nós. Que Deus te abençoe e fiquem na paz, em nome de Jesus. Obrigado a todos os irmãos aqui presentes, os convidados. Ziza, um cheiro, Deus abençoe. Deus abençoe, que bom ter vocês aqui conosco aqui. Deus abençoe, uma boa noite, um bom descanso. Amanhã é quinta-feira, que Deus nos dê um bom final de semana. Tá chegando o final do mês. Pessoal, daqui a pouco nós vamos voltar no culto aí presencial. Anima seu coração, tá chegando a hora, hein? Tá chegando a hora. Deus abençoe, uma boa noite a todos.